Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e nosso conteúdo também está disponível em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com/blog e nós temos também conteúdos em vídeo no canal do YouTube Oscar Valente Cardoso. O episódio de hoje é sobre a simplicidade e a informalidade nos juizados especiais. Entre os critérios previstos no artigo 2º da Lei 9.099 de 95 estão a simplicidade e a informalidade, que têm conceitos diferentes. Em primeiro lugar, a simplicidade visa desburocratizar o processo, pela exclusão de atos processuais desnecessários e ritos complexos, e por isso, via de regra, o procedimento dos juizados especiais não admite incidentes processuais. A simplicidade decorre diretamente do estabelecimento, pelo artigo 98, inciso 1º da Constituição, da competência dos juizados especiais para conciliar, julgar e executar causas cíveis de menor complexidade. É o critério utilizado pela lei para definir a competência quantitativa e qualitativa dos juizados especiais. Só que a simplicidade não se limita a nortear a competência, mas também incide sobre todo o procedimento dos juizados, que deve conter atos processuais considerados de menor complexidade. E é por isso que, por exemplo, a defesa é elaborada em uma única peça e não pode se dividir em contestação e reconvenção, de acordo com os artigos 17, parágrafo único, e artigo 31 da Lei 9.099, ou seja, há uma ação de caráter dúplice. O procedimento do juizado especial permite que, na sua defesa, o réu apresente pedido contra o autor. Ainda como consequência da simplicidade, o artigo 5º da Lei 10.259 de 2001, a Lei dos Juizados Especiais Federais, admite recurso em primeira instância somente da sentença e das decisões interlocutórias que apreciarem pedido de tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipatória, de acordo com o artigo 4º da Lei 10.259. De forma semelhante é o artigo 4º da Lei 12.153 de 2009, que é a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dos Estados, Distrito Federal e Municípios. A simplicidade não se confunde com a informalidade. Enquanto a informalidade significa a dispensa da forma para a prática dos atos processuais, a simplicidade consiste na redução da complexidade dos atos processuais formais, ou seja, aqueles que excepcionam a informalidade, e também a redução da complexidade de todo o procedimento no juizado especial. De acordo com a informalidade, os atos processuais não possuem forma previamente determinada, ou seja, em regra não há requisitos formais condicionantes da prática dos atos. Por isso, a validade dos atos processuais não depende da sua forma. E isso não é característica apenas dos juizados especiais. No processo civil, a informalidade é a regra dos atos processuais. A forma só pode ser exigida para a prática de atos processuais quando estiver expressamente prevista em lei, de acordo com o artigo 188 do Código de Processo Civil. Não existindo forma ou requisitos formais em lei para a prática de um ato processual, ele é informal. Então, a informalidade não é uma característica exclusiva dos juizados especiais, mas de todo o processo civil brasileiro, ou seja, de todo o processo não criminal. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 13 da Lei 9.099, não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo, ou seja, não há nulidade sem prejuízo, que deriva do brocardo francês pas de nullité sans griffe, que é também conhecido como o princípio da sanabilidade dos atos processuais defeituosos e também se aplica como regra geral em todo o processo civil brasileiro. Como consequência da informalidade, não há rigidez na observância de formas e ritos, especialmente em virtude da possibilidade de, no juizado, a própria parte praticar atos processuais na forma oral. Por isso que, por exemplo, a petição inicial, ainda que seja um ato processual formal, possui uma quantidade menor de requisitos e deve ser redigida de forma simples em linguagem acessível
de acordo com o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 9.099. E, da mesma forma, se o réu apresentar pedido contraposto ao pedido do autor, é dispensada a apresentação de uma contestação formal, de acordo com o artigo 17, parágrafo único da Lei 9.099. Por hoje é só, e amanhã nós voltamos com mais um episódio do Valente Cast. Até mais!